Boa noite, boa noite. Boa noite, Matheus. Boa noite, Caroline. Boa noite, Frank. Boa noite, Raimundo. Boa noite, Rebeca. Boa noite, Lina, mais uma vez. Estão me escutando bem? Qualquer coisa, só mandar um joinha aí, se estão escutando bem. Caio, magista trabalhista. Boa noite. Ótimo, esperar o pessoal chegar. Hoje a gente tem uma entrevista com um participante ilustre, né? Que já tem um curso, que coordena um curso jurídico, Promages, e que é envolvido nessa dinâmica de concurso público já há um tempo. É uma pessoa também que eu admiro. Boa noite, Pamela. Boa noite, Jonathan. Maria Célia. Bom, eu vou encaminhar o convite para ele. É o professor André Dorster. Enviado o convite. Vamos ver se ele aceita a solicitação. Boa noite, Renata. Boa noite, Basílio 1101. Boa noite, Celso. Tudo bom? Bom, a proposta é realmente essa. A gente compartilhar com vocês algumas experiências da magistratura do trabalho e, além disso, a vida por trás da toga, né? O que aquela pessoa fez nos estudos que resultou numa aprovação em um concurso público, né, de juiz do trabalho. Essa que é a intenção. Boa noite, futuro juiz do trabalho. O André acabou de entrar. Pode mandar a solicitação, André, eu te mandei aí. Aprovando aqui. Aguardando o André. Ô, Wagson, beleza? Boa noite, meu caro. Tranquilo? Boa Tudo noite, bem? você, tudo bom? Tudo bom. Tá me escutando bem? Tô escutando. E você? Tô escutando bem. Só vou posicionar a câmera aqui um pouquinho melhor para ficar menos perto do meu rosto, né? Tá aportando a Aí, cabeça aí. Deixa eu baixar um pouquinho o meu volume para também não dar eco aí. aí tá ótimo. Tava muito próximo aqui. Bom, André, gostaria de agradecer sua disponibilidade, seu convite, por ter aceitado o meu convite, viu? Para participar dessa live, que a intenção é justamente essa, de mostrar o lado humano por trás da toga, né? Vamos dizer assim, aquele concurseiro, aquela pessoa que estudou com afinco, com uma dedicação e que resultou numa aprovação, né? Para contar um pouco da perspectiva da carreira de juiz do trabalho, né? E também para contar, além da sua perspectiva da carreira da magistratura do trabalho, sobre o curso que você tem. Você tem um curso bem badalado, aí, bem famoso, que é o Promages, né? E ele já tem um tempo, pelo que eu pude notar no site, é desde 2011, correto? Que ele já está aí nessa prospecção e ajudando concurseiros a realizar o sonho, né? Tanto da magistratura do trabalho quanto do MPT. E eu tive essa ideia que partiu da minha esposa, né? Ela falou, ó, por que você não faz uma live com o pessoal que você gosta, com o pessoal da sua área, de uma forma descontraída, como se fosse um bate-papo. E essa é realmente a intenção. Como essa live está rodando no meu perfil e no seu, eu gostaria que você se apresentasse e falasse como é que foi a sua carreira desde a aprovação, para conhecer quem é o professor André Dorster, né? Bom, em primeiro lugar, Wagson, obrigado pelo convite. Fiquei muito contente da lembrança aí para participar da live contigo, para a gente trocar uma ideia. E eu gostei muito até se me apresentar, mas gostei muito da ideia que você teve de fazer algo
mais descontraído, menos com foco jurídico, né? Tá todo mundo aí preso em casa e teve muita, e tem ainda, está tendo muita live discutindo temas jurídicos em geral, né? Eu mesmo fiz um monte de lives falando sobre as medidas provisórias e tudo mais, né? Todas essas MPs. Até aproveitei, gravei curso sobre as MPs, porque estudei tanto as MPs, fiz live com tanta gente, que debati tanto assunto, fiz um curso sobre isso até. Então, até fica o convite para o pessoal que está assistindo. E eu achei muito interessante a sua ideia, porque sai um pouco dessa toada para a gente discutir outras coisas também, né? Parece... Eu até ouvi gente dizendo que parece que temos uma obrigação de estudar 1000 coisas e aprender 1000 coisas porque estamos em casa. Só que, na verdade, está todo mundo assoberbado de tarefas domésticas e outros Sim. problemas que não dá para fazer tudo isso, né? Então, muito boa ideia. Obrigado pelo convite. Para quem não me conhece e está acompanhando, eu sou juiz de trabalho aqui na 2ª Região, desde 2010. E até o Wagson falou de curso, eu sou coordenador da parte acadêmica da Promagens, que até está o logo aqui atrás, que é o cursinho que eu coordeno e dou aulas, que surgiu mais ou menos em 2011, até com esse mote de preparação para concursos. Na época, quando o embrião dessa ideia de curso foi pensando justamente nas questões e nos aspectos que fizeram falta para mim, pelo menos à época, e para muitos colegas, de preparação, né? Na época, a gente está em 2020, já faz 10 anos, aí eu vou fazer 10 anos de cargo em junho, vou comemorar na quarentena, certamente. É um decano já, né? Quando a gente estudava lá em 2007, 2006, 2008, a gente não tinha nem preparação e cursos com um foco e com uma preocupação com os detalhes, como hoje existe. Hoje tem vários. A Promagens é um e tem outros cursos também focados. Mas a gente, quando começou, foi pensando até nisso, né? No que fazia falta para o estudante, para o concurseiro, nas dificuldades, né? Especialmente nas fases mais críticas. Primeira fase, sempre teve opção, né, de curso, de tudo mais. Mas para discursiva, para sentença, para prova oral, não existia, não tinha curso, né, tão focado. Existia um ou outro, mas algo ainda que não era tão profissional ou com tanta, como posso dizer, tanto foco para a área trabalhista, tanta preocupação. Então, foi daí até que começou a questão do curso. Enfim, mas como você pediu para me apresentar, sou juiz de trabalho aqui em São Paulo desde 2010 e sou coordenador da Promagens na parte aí acadêmica, tanto de cursos para magistratura quanto para o MPT, né? Então, fica aí o convite para quem está assistindo e está correndo atrás de cargo público nessa área. A gente pode eventualmente aí ajudar na preparação. Sim. E André, qual que é o endereço do site do Promagens? Eu vou até pôr aqui no comentário, que eu acho que fica mais fácil. É www, né? Aliás, para o pessoal que está acompanhando, já vou até avisar, no final eu compartilho de novo, mas todas as lives que eu tenho participado, eu tenho sempre dado algum presente para o pessoal que prestigia na live. Que legal. E aí tem um cupom de desconto em todos os cursos, para quem tiver interesse. Deixa eu ver aqui. Pronto. promagesconcurso.com.br. Então, para quem tiver interesse, tem lá o cupom de desconto nos cursos. Deixa eu até colocar aqui o cupom, que é para fomentar o pessoal, né, a ficar em casa. O cupom é Fica em Casa, tá? Já está aí. Então, para quem tiver animado, usa o cupom para comprar um curso lá e se preparar, inclusive o da Covid-19, que são todas as MPs que foram tratadas. Eu tratei em 6 horas de aula lá, todas as medidas provisórias aí, o microsistema da pandemia. Eu vou fazer só um adendo antes de você falar da sua carreira mesmo de concurseiro e de juiz, né? Em relação aos cursos, realmente o Promagens eu indico, já faço a indicação, já faz algum tempo, eu acho que você já sabe disso, né? Sim, Tanto no livro que eu tenho lá da Juspódio, tem a indicação dele em um dos capítulos, quem adquiriu já pode observar isso.
e também no edital da magistratura do trabalho, que a gente tem esquematizados. Eu indico porque realmente é uma proposta bem diferenciada e tem um acompanhamento mais individualizado. A gente nota um trabalho praticamente artesanal, assim, que eu falo artesanal no bom sentido, né? Sim, sim. Aquele artesanal de compreensão das dificuldades dos alunos e de permitir uma maior aproximação, né? O que a gente não vê nesses cursos, assim, digamos, de elite, né? Esses cursos mais conhecidos, né? Que às vezes procura mais números, né? E o ProMars não, ele tem uma proposta já avançada nesse sentido. E eu costumo falar também que o conhecimento que a gente tem como professor de cursinho, ele não é nem pior e nem melhor do que aquele conhecimento acadêmico que a gente vê na academia, de mestrado, doutorado. E concurseiro é um conhecimento diferenciado, né? Tanto que a gente, eu também como professor, eu tenho um aluno que tem doutorado, aluno que tem mestrado, e tem certas dificuldades para o enfrentamento de provas, tanto objetivo como subjetivo, inclusive de sentença, né? Então, o cursinho que você proporciona, ele traz essa dinâmica e para desmistificar muitos dogmas que a gente tem, né? Para fazer essas provas de concurso. E você está de parabéns nesse sentido, né? Porque dar aula para cursinho e ainda com esse tempo que vocês têm, de quase 10 anos, não é uma coisa fácil, porque o concurseiro é complicado, assim, de você agradar e estar tá sempre antenado, né? Te encantou diretamente na parede ali, tá sempre te cobrando alguma coisa É, e com muita profundidade e bem atualizada, né? eu costumo dizer assim, eu tenho muitos, né, a gente acaba ficando amigo de muitos colegas professores também, né? E eu costumo dizer que e tenho colegas que já deram aula para concurseiro e depois migraram para outras áreas e tudo mais, mas eu costumo dizer que e muitos colegas concordam que é o público mais difícil, Sim. porque ele está sempre te cobrando o máximo, né? E está sempre super atualizado a jurisprudência de ontem e o pessoal já está te perguntando, né? E eu até já vi que tem pessoal aqui que é até aluno meu, né, e que já fez curso de sentença presencial comigo. Eu costumo dizer que eu não sou o Google, eu não conheço todos os julgados do TST, entendeu? Quando já vem assim, eu já falo, não conheço todos, os que eu lembro, eu falo, os que eu não sei, não adianta. Mas é muito gratificante, muito gostoso. Assim, falando um pouco acho que o grande propósito Sim. era falar um pouco da trajetória, né? Também é de tudo, é um bate-papo, tanto É um para te bate-papo de tudo, conhecer né? do curso também, mas pode ficar à vontade aí. É, aproveitar, né? Até, como eu falei que a ideia do curso surgiu, né, na época, quando a gente começou a criar algo novo, foi pensando nas dificuldades dos concurseiros. É, o que percebi na época, né, foi que faltava algo direcionado para essas etapas, né, especialmente para a discursiva, para a sentença, e tinha para prova oral, mas tinha algum, assim, não era algo tão dedicado ou com tanto cuidado, né? E eu percebi isso também por ter sido um concurseiro, né? Passei pelas dificuldades. Então eu sei que a gente tinha uma carência de como estudar para essas fases que era muito complicado. Especificamente sobre a minha trajetória, eu não, assim, eu costumo dizer, eu já fiz live falando sobre isso um tempo atrás, até pela Promages mesmo, uma época que a gente fez acho que alguns talvez tenham acompanhado, mas a gente fez umas entrevistas com os aprovados, né? Então todo mundo que tinha passado, todo mundo não, né? Uma boa parte do pessoal que passou na magistratura no Nacional, a gente convidou e fez também com professores. Então foi feito comigo também, né? Eu fui entrevistado, digamos assim. Eu costumo dizer que a minha trajetória ela é um pouco diferente, um pouco não usual em algumas coisas, né? E eu até evito, às vezes, contar muito, porque às vezes o pessoal fala, nossa, mas saiu um pouco do padrão e o pessoal gosta muito de saber assim, né? Quantas horas, hora líquida, quanto tempo você fez, quanto isso, quanto aquilo. Meu estudo foi meio bagunçado, né? Desde o começo, na verdade. Eu posso dizer que eu fiz uma boa faculdade, né?
e fiz direito à faculdade, direito mesmo, né? Eu estudava, eu não fiz a faculdade de qualquer jeito, então eu considero que eu tinha uma boa base, né, de faculdade, que me ajudou muito. E eu entrei para a área trabalhista meio que sem querer, né? O que acontece? Eu, quando estava na faculdade, eu trabalhava num escritório de advocacia como estagiário, eu estava super bem nesse escritório, já caminhava tudo para ser efetivado, na área civil, né? Tudo caminhava para efetivação, eu já tinha mesa, eu já tinha uma carteira de processos que eu cuidava, né? Não assinava, mas cuidava e tal. E em dado momento me pediram para mudar para a noite na faculdade, eu estudava de manhã. E eu... como é que se fala? Eu estudava no Mackenzie, e o Mackenzie é muito chato para trocar da manhã para a noite. Você tinha que fazer outra prova, tipo um vestibular, uma chatice. E aí consegui, passei na prova, né? Que era tipo um vestibular, nem sempre você conseguia mudar de turno da manhã para a noite, não era simples lá. O segundo vestibular é diferente. Bem diferente, um segundo vestibular para mudar de turno. Mas era uma prova, entendi, meio que um vestibular, e tinha vaga, era um negócio bem chato. Não sei se ainda é assim, mas na época era muito chato. Burocrático, né? Era burocrático, enfim. Aí consegui, mudei para a noite, fiz o raio da prova, consegui mudar para a noite. Aí me aumentaram a minha bolsa, sabe, sei lá, numa mixaria. Eu ia trabalhar o dobro, não estava ganhando nada mais. Eu fiquei revoltado com aquilo, E aí um outro estagiário tinha acabado de passar e ia tomar posse no TRE, Tribunal Regional Eleitoral. E ele falou, vai ter para o TRT, por que você não faz também? Aí eu falei, vou fazer esse concurso para técnico judiciário. E aí eu, quando fui fazer a prova para técnico judiciário, confesso que não me dediquei adequadamente, fiz assim, né, me inscrevi e fui fazer. Era uma época também que a concorrência era menor, né, para técnico judiciário. Hoje em dia há um absurdo de gente concorrendo. Na época o salário não era tão alto quanto é hoje, não era tão atrativo. Eu sei que eu fiz e fiquei, sei lá, em 200 e pouco na classificação. Tinha 20 vagas. Beleza, não passei, aquele abraço, né? Segui minha vida, fui trabalhar numa empresa, porque eu saí falei, não vou ficar nesse escritório. Um ano depois, me liga o TRT, porque eu estava sendo chamado, nomeado. E aí eu fui trabalhar como técnico. Fui nomeado, virei técnico judiciário. E aí, em que pese nesse escritório, primeiro, de todo o problema, eu já fizesse muito pouquinho de trabalhista para um único advogado que tinha lá, que fazia um pouquinho, no TRT é que eu fui realmente me apaixonando pelo direito do trabalho e aprendendo direito do trabalho como servidor, né? Eu tomei posse ainda antes de me formar, e aí que eu comecei a me dedicar ao estudo. Só que, né, quem está aí assistindo e trabalha sabe que estudar e trabalhar é sempre mais complicado, né? Servidor tem uma vantagem de ter horário, algumas coisas, sim, mas você tem algumas limitações. Eu sei que, uma vez formado, e eu já trabalhava no TRT há um ano, mais ou menos, se não me engano, acho que é isso, mais ou menos um ano, tomei posse em 2005, me formei em 2006, eu comecei a falar, não, vou estudar para magistratura, é isso que eu quero, gostei, é isso aí que eu vou querer. E aí que eu fui atrás de estudar mesmo para direcionar. Então, eu não tive um estudo para magistratura, né, que tem gente que às vezes já vem desde a faculdade, ou que já sabe o que quer desde sempre. Eu fui descobrir, sim, por esses caminhos da vida, né? E aí, qual foi a minha estratégia de estudo à época? E eu acho que às vezes ajuda alguns, né? Para quem está começando, é muito difícil saber por onde começar, né? O que ler, onde ler, o que estudar, né? E eu, na época, entendi por bem, falei, não, eu vou fazer um curso de primeira fase, um completo, sabe? Esse edital completo ali, né? Que agora, sim, eu não sei se... a gente está até programando fazer na Promagens um edital completo, mas é que é muito trabalhoso, muita matéria, né? Mas... É um curso intensivo, né? Um curso intensivo, de 6 meses ou um ano, né? Esse de primeira fase que tem administrativo, sim, penal, civil, eu fiz um desses. Vou fazer porque eu não sei o que estudar, né? Eu não sei por onde começar. E eu, na época, fiz um curso,
né? Ele ainda existe, o curso FMB, né? Que é o Flávio Monteiro de Barros. Hoje eu acho que ele está menor, né? Não está mais entre os gigantes aí do ramo, né? Mas ele foi um dos gigantes do ramo, Sim. Que era o FMB, que ele tinha até um método que era o método FMB, né? Que era um método revolucionário. Sim. E tal. Não sei se você pegou essa época, mas... Sim, tinha um Homero, o Marcos Scalesio, né, que dava aula. Isso. Não, quando eu fiz o Scalesio, eu ainda não era professor. Sim, lá. Mas o Homero dava. Quando eu fiz, era o Laraia, né, que é um desembargador lá no TRT-15, e o Homero. Sim. Mas, na época, o FMB ele tinha um método que era o quê? Basicamente, o professor explicava, né? Só que você não anotava nada na hora. Terminada a explicação, o professor ditava a essência do que você precisava pôr no caderno, né? E aí você fazia um caderno assim com todas as informações e eles garantiam que você prestava atenção na explicação. Porque muita gente, isso fica a dica aí para quem faz cursinho, né? É desesperado por anotar. Desesperado, quer anotar tudo. Só que anota e não presta atenção. E aí não entende, né? Então eles criaram na época um critério que era preste atenção e depois a gente digita. Hoje não funciona mais. Até o próprio FMB abandonou esse método, porque hoje com videoaula, você pausa, faz mil coisas, não faz mais sentido, né? Mas na época funcionava. E aí, qual foi o meu critério na época? Eu fiz um ano esse curso, porque era um curso anual, né? Não tinha aula todos os dias, ele não tinha, acho que, aula uma vez, ele tinha aula 4 vezes por semana, à noite. Então, eu de dia trabalhava, à noite eu ia para o cursinho durante um ano, e a minha programação foi a longo prazo. E eu acho que isso é legal para quem está assistindo e fica, às vezes, muito ansioso, especialmente que agora a gente não tem edital em vista, né? O MPT está rolando, a magistratura está incerta ainda, novo concurso do MPT ainda demora, mas eu me planejei a longo prazo, né? Eu não tive ansiedade. Eu falei, não, esse um ano vai ser um ano de material, de eu prestar atenção na aula, de eu aprender o que cai, né, em primeira fase, e fazer um cadernão bom. E aí, o que eu me planejei à época, hoje todo mundo acaba fazendo, a grande maioria, mas eu falei, eu preciso otimizar tempo, né? Eu tenho pouco tempo. Então, o que eu fazia? Eu comprei um notebook, e na época todo mundo, isso é 2000 isso eu fiz esse curso em 2007, né? Porque eu terminei a faculdade, emendei uma pós-graduação, então foi em 2007 que eu fiz. Em 2007, ninguém levava notebook na aula, todo mundo levava caderno, né? Eu falei, não, eu vou comprar um note, porque eu digito rápido, eu sempre digitei muito rápido. Comprei um notebook e eu levava para aula. Então, o que eu fazia de diferente dos demais? O professor parava para ditar, porque era esse o método, eu digitava rapidinho, eu acabava rápido, e aí eu buscava, não tinha internet na época, móvel, Wi-Fi na sala, não existia isso. Eu tinha os arquivos com a CLT, com a Constituição, com o CPC, etc., e as súmulas. Então o professor falou, artigo tal, súmula tal. Eu terminava de copiar o ditado, já colava a minha súmula, já colava o artigo de lei, e aí eu fiz um cadernão que era utilizado para otimizar meu tempo, porque aí eu li o cadernão, já com os artigos, sem ter que ir no CPC, sem ter que pegar o Vademécum e procurar, ou ir na internet. Então, você tinha um caderno de anotações, né? Eu anotava. Que levava para tudo, para a primeira, segunda fase. Isso, virou o meu cadernão, virou uma apostila, era a minha apostila, né? Sim. E aí eu já vi muita gente dizer isso, né? É importante você ter o seu material, e mesmo, era o meu material. Eu anotei as coisas que eu achei importantes, claro, baseadas no que o professor passava, e ali eu condensei tudo que havia de relevante, as súmulas, as OJs, os artigos que o professor mencionou, ou que eu entendi importante, e virou uma forma de estudar em um material compilado. Tanto é que é até engraçado, tem um colega, um amigo que também é professor, e que é juiz do trabalho aqui em São Paulo, que passou depois, ele é mais jovem que eu, mas a gente trabalhou junto como servidor. Ele, na época, quando eu passei, ele falou, pô, você não me dá os cadernos lá? Eu falei, claro, eu mandei para ele, eu copiei num pendrive os arquivos. Eu falei, só que tá meio desatualizado, porque eu não estou mexendo mais, né?
E ele usou e ele passou também. Ele usou, chegou a usar o meu caderno. Claro que ele deve ter enxertado 1000 outras coisas. Ele é um cara muito competente e muito inteligente. Mas ele até usou esse material depois porque virou uma apostila, né? Sim. Se eu soubesse, eu tinha guardado e transformado num apostilão, eu estava vendendo hoje, né? Mas nem sei onde está esse material mais. Mas... eu vou fazer só uma observação, André, só aproveitar, porque a gente está trocando experiência também. O material que eu tenho lá em parceria com o Eduardo Gonçalves, que é o edital esquematizado, é justamente essa ideia, essa tônica que você utilizou na sua preparação, como eu utilizei e vários outros utilizaram, né? De ter um caderno de anotações ou um arquivo único de anotações, daquilo que você entende mais relevante, você estudando, catalogando jurisprudência, catalogando textos de lei, né? Questões doutrinárias e também aquelas questões que você erra em prova, né? Aquele caderno de erros também que você cataloga nesse material. A ideia justamente é essa. A gente fez um compilado, né, destrinchando o edital ponto por ponto do que seria mais interessante e para estudar naquele ponto e destacando as partes principais. Mas a intenção é justamente essa, você imprimir ou guardar de forma digital, né, no computador e acrescentando você mesmo as informações. Aí você sedimenta melhor esse conhecimento e até grava, não é? Eu acho que foi assim no seu caso também, né? Exatamente. E aí eu costumo dizer, né, e vou até aproveitar para responder a pergunta da colega que está assistindo aqui, para concurso, especialmente para a primeira fase, né, conheço muita gente que até teve dificuldade por estudar de forma errada, às vezes, né? Querer ler doutrina de capa a capa, que tem que ler. Se você não leu. Se você não leu o Godinho. Eu só vou aproveitar que é uma pergunta aí do Agenilson. Se seria viável ler doutrina de capa a capa ou você tem que intercalar as matérias? São duas perguntas, né? Se é bom estudar livro capa a capa, já que você já está mencionando aí, né? E se estuda um livro por vez ou intercala as matérias durante a semana? Você pode ficar à vontade. Já aproveito e respondo. Assim, eu acho que o ler doutrina de capa a capa não é funcional para concurso. Não é igual livro, não é igual romance, que eu vou ler ele inteiro ali e tal. Né? É dividido. O direito é segmentado em institutos. Né? É muito mais producente você estudar por instituto, né? E alguns temas, às vezes, você estudar até por algo que é mais conciso, como era o meu cadernão, porque era uma anotação de aula, então direcionada, né? E algum assunto que eu tinha mais dificuldade ou que eu tinha curiosidade de aprofundar, ir à doutrina. Eu estudava desse modo. Até hoje eu estudo assim. Quando eu estou me dedicando a algo, eu primeiro busco uma informação mais superficial para eu entender o panorama da coisa e depois vai aprofundando, vai intensificando, né? Então, acho que estudar a doutrina de capa a capa não é a solução, né? E isso atrapalha até. Eu acho que eu sempre digo, e aí os novos não vão me entender, mas para quem pegou a época dos primeiros... parece que eu estou muito velho, não estou tão velho assim, não. Eu estou com 37 aí. Mas quando você pega... eu lembro quando você pegava ali na internet, nos primórdios, né? Você precisava pesquisar alguma coisa, você ia no KD, digitava lá, dava 15 mil resultados. Bom, 15 mil resultados é a mesma coisa que nada, porque eu não consigo me achar nesse universo de informações, né? O Google melhorou isso, né? Você digita, ele já direciona poucos resultados. Sim. Então, na verdade, conhecimento não é só volume, é cortar, é saber cortar o que é desnecessário, senão você se afoga naquele universo de informações. Sim. Então, pegar, por exemplo, uma doutrina muito densa e querer estudar de capa a capa... Que nem o Godinho, né? Você falou do Godinho aí, por exemplo. O Godinho, por mais que seja um curso de Direito do Trabalho, ele é denso. É um baita material. Então, assim, nada contra ler o Godinho de capa a capa, é ótimo lê-lo. Mas, para você otimizar resultado, talvez seja mais interessante você
sintetizar mais as coisas e aprofundar naquilo que precisa. Porque também tem passagens que às vezes você já tem um domínio grande e tem gente que não se sente na obrigação de ler, porque tem que ler tudo. Sim. Mas às vezes você já domina o tema e você não precisa reler aquilo naquele momento, né? Então eu acho que isso otimiza o estudo, né? Agora eu estou falando isso como alguém que não teve um estudo muito organizado, né? E aí aproveito para falar sobre a questão de mesclar matérias ou não. Assim, eu vejo hoje todo mundo fala muito sobre você tem que mesclar isso com aquilo, X horas líquidas por dia, tanto tempo por matéria. Eu confesso que eu não seguia nada disso. Eu estudava conforme dava, o que dava, na hora que dava. Então, eu acho que é salutar, né? Me parece que é salutar mesclar os temas. Não dá para você querer, não, vou estudar todo o direito do trabalho para eu começar a estudar administrativo. Isso é bobagem. Você vai ter que mesclar. Mas eu não tinha uma agenda muito fixa ou coisa do gênero, né? Então, eu tive uma rotina meio bagunçada. Mas, veja, isso funcionou para mim. E eu acho que a grande informação importante é cada um tem que se conhecer, o que funciona e o que não funciona, né? Eu já vi muito isso, né? O pessoal faz clube das 4 da manhã, clube das 5 da manhã, vamos acordar às 5 para estudar igual maluco. Funciona para uns, não funciona para outros. Se me puser às 5 da manhã para estudar qualquer coisa, esquece. 5 horas da manhã eu tô a pilha lá embaixo, não funciona. Se me puser para estudar meia-noite, eu estou estudando legal. Eu já tenho um pouco de insônia normalmente mesmo, demoro para dormir, estou esperto. Então você tem que se conhecer, né? Exato. Você tem que ver o que funciona para você. Não existe fórmula, né? Eu tive um estudo, como eu falei, desorganizado, mas que deu certo. Mas eu atribuo em boa medida, primeiro por eu ter tido uma boa base de faculdade, que isso me ajudou muito. Me ajudou muito também o fato de eu ter sido servidor. Isso me ajudou muito, Sim. porque eu aprendi muito direito do trabalho dentro da instituição. Eu aprendi a pensar como juiz. Eu fui assistente de juiz, eu fui subchefe de gabinete, eu fui assessor de desembargador. Assim, eu trabalhei na atividade fim, né, fazendo minutas, pesquisas, etc. Isso aprendi muito na instituição. E quando estudei, como alguém colocou aqui, eu mantive constância, né? Do meu modo, do meu jeito, mas eu tive constância no estudo. Agora, deixa eu até aproveitar e dizer, eu não fui desses malucos que não... Malucos assim, né? Ninguém vai ficar ofendido aí do outro lado, mas eu não fui aquele que entra na pilha de falar, não tem dia livre, estudo todo dia, não existe feriado, não existe Natal. Eu não fui assim. Eu tinha dia livre, eu tinha Natal, eu tinha Ano Novo, eu viajava, né? Eu fazia as coisas. E eu acho que isso funcionou para mim, pode não funcionar para outros. Cada um sabe o que tem que correr atrás do prejuízo aí de estudo. Mas para mim foi bom porque tirava pressão, sabe? Eu acho muito difícil transformar a coisa num tabu. Sim. Que você fala, não, eu não posso fazer nada. Se eu não estudar hoje, eu não vou passar. E aí isso me atrapalhava. Então, não, eu tinha meu dia de descanso, eu curtia minha folga. E assim, teve reprovações no concurso da magistratura, passou de primeira, como é que foi? Então, por isso que eu falei que a minha trajetória é meio diferente. Como é que foi a minha história também, né? Eu, à época, como eu falei, eu fazia tudo ao mesmo tempo e era meio bagunçado, então eu estava, na época, antes de eu prestar para a magistratura, né, antes de eu ter o tempo, eu entendi por bem que eu precisava de um plano B, né? Eu falei, olha, eu não sei quanto tempo vai demorar para eu passar, é um concurso muito difícil, e eu era técnico. Em que pese eu tivesse função comissionada, eu era técnico. Eu falei, não, eu preciso pelo menos me garantir como analista, porque analista o salário já fica bem bom. Analista com função comissionada é muito bom. Sim. Um baita salário, né? Eu falei, não, eu vou prestar analista, aproveitar que ia ter no TRT2. Então, eu fiz o curso de primeira fase para magistratura, que eu falei, fiz o cadernão.
Comecei a estudar para discursivas na época, fazia online, né, que tinha até a professora Vera, que é procuradora do trabalho, que depois até me convidou para dar aula na FMB. Depois eu fui para a FMB virar professor também. E aí, quando eu estava nessa fase, saiu o edital para analista. Foi nessa fase? Não, acho que foi um pouco mais para frente. Saiu o edital para analista. E eu falei, não, eu preciso garantir o plano B. Então eu comecei a estudar para analista. E aí eu estudava na hora do almoço, esses horários doidos, por material direcionado. Eu não estudava, como é que se fala? Eu aproveitei meu estudo de magistratura, é claro, né? Porque eu já tinha estudado para a primeira fase, mas aí eu comprei na época umas apostilas, que eram médias, mas que era o que tinha, direcionadas para concurso de analista. E aí eu estudava só para analista. Fiquei ali uns meses estudando para analista igual doido, para ir bem, e passei para analista. Tomei posse, passei, nesse foi bem dedicado mesmo, passei rápido e tomei posse. E aí retomei o projeto magistratura. O que acontece? Na época, eu achava que eu não ia passar fácil, né? Eu passei na primeira fase eu falei, ia ter São Paulo, falei, vou começar por São Paulo, óbvio, eu moro aqui. Mas eu já estava planejado. Eu falei, não, agora eu vou começar a fazer Brasil todo. Não era concurso nacional, né? Era regional. Vou começar a fazer Brasil inteiro. Né? Tirando algumas regiões que talvez eu não fizesse, né? Você foi um desbravador. Você Foi. Eu prestei do Iapoca ao Chuí. Eu falei, não sei se eu vou. Eu falei, não. Mas, enfim, eu ia começar a ir até Recife na época, eu ia prestar. E aí eu passei na primeira fase de São Paulo. No recurso ainda, porque eu passei no corte, assim, ó, cravado. No corte cravado. E eu fiquei muito contente. Falei, pô, passei, né, na primeira fase. Eu achei que eu ia demorar mais para passar na primeira fase. E eu acho que isso me ajudou muito. Eu fui... Como eu passei na primeira fase, eu falei, nossa, já estou no lucro. Pô, legal. Já contando que não vou passar nas demais. Eu já estava assim, não, beleza. Show, passei na primeira fase. Animal. Agora intensificar os estudos, que no próximo concurso eu passo, né? Não vou passar. E aí fui para a discursiva. Na época, discursiva e sentença eram separadas, né? Não era no mesmo final de semana. E aí eu passei na discursiva. Obviamente, né, não é que eu passei e falei, legal, e não estudei mais. Não, estudei para discursiva, é claro, também não era idiota, né? Estudei para discursiva, mas assim, sem grande preocupação. E aí eu passei. Quando eu passei na discursiva, aí mudou de figura. Eu falei, pera, agora é sério, tô a 2 passos só, né? Matei 2. E aí eu corri atrás da sentença. Eu já tinha experiência de servidor. Na época, não existia curso de sentença, né? Quer dizer, até existia. Mas o principal, né, e que eu fiz foi com o doutor Américo. O doutor Américo, ele era um juiz do trabalho aqui na 2ª região, que, aliás, mandar um abraço aqui para o Farley, professor Farley, meu colega, ex-presidente da Matra, professor também. E aí o doutor Américo, ele tinha um curso, ele dava umas aulas de sentença que eram assim, na casa de uma amiga dele, que era servidora do TJ, sabe? Uma coisa mega, mega caseira. Só que era até engraçado assim, né? Era até interessante que era algo como... Era mega especial, porque você só conseguia entrar no grupo se fosse indicação de alguém, sabe? Era uma coisa sempre super fechada, um grupo de estudos que você não entrava assim. Aí eu fui lá no TRT, falei, doutor Américo, eu passei. Eu era servidor lá no TRT mesmo, na 2ª instância. Ele estava substituindo lá num gabinete na época. Olha, eu passei, eu precisava fazer as aulas, tal. Ele, não, fala com a Leda e tal. Me arrumou uma vaga e eu comecei a fazer as aulas lá. Mas nem corrigia, assim, né? Não corrigia individualmente seu exercício. Era uma correção coletiva. E solução coletiva e tal. E aí que eu corri atrás e passei na sentença. Aí depois passei na sentença, passei na prova oral e tomei posse. Eu tive reprovação durante
esse processo todo, porque eu passei na primeira fase Ai, de São Paulo, teve Campinas também. E aí eu reprovei na primeira fase de Campinas. Eu fiquei, acho que, por um ponto em Campinas. Eu estava já na prova oral, que eu coisa, estava hein? na prova oral da segunda Aham. região, teve Campinas, eu estava tava na prova oral já. Teve Campinas, eu fui fazer a primeira fase, porque ninguém acredita, né? Ninguém vai arriscar, falou, não, vou fazer, fui lá fazer a primeira fase, eu e alguns Tá. outros aprovados que estavam na prova oral de São Paulo, só que eu não passei na primeira fase de Campinas. Então eu tive uma reprovação, mas eu já estava na prova oral de São Paulo. Então foi um caminho meio doido. Eu fiz, Sim. e minto, eu fiz uma prova antes também, mas quando eu não tinha o tempo de atividade jurídica, eu tinha acho que 2 anos só um ano e meio de tempo de atividade. Aí eu fiz uma de treineiro mesmo, na época eu falei, essa eu não tenho tempo, vou fazer para ver como é que é. E essa eu não passei, não estudei, não fiz nada, né? Mas eu tive essa, mas eu não concorria de verdade. Eu estava meio que de paraquedista, treineiro, igual fazem no vestibular. Sim. Você teve vários pontos a seu favor, né? Você fez uma faculdade bem feita, né? Pelo que você já colocou aí, né? Porque a maioria do pessoal não faz a faculdade Sim, com muita aquela gente faz a maestria, com aquela faculdade, dedicação, né? já foi, né? Agora já foi, Já não dá para foi. voltar atrás. Inclusive, o colega lá, o Eduardo, fala que ele passa, foi mais ou menos que nem você, bem meteórica a carreira. Ele até mais prematuro, digamos assim, que ele passou com uns 23 para procurador da República. Mas ele fala que ele não, 23 ou 24, mas ele fala que ele, não é que ele estudou por um ano, ele estudou 6 anos, entendeu? Ele pegou É, 5 anos da faculdade destinado para é, aquilo. Então, como você já fez algo já bem feito na faculdade, você já teve uma base, né? O que foi aperfeiçoado ali com o tempo como servidor. E outro fator que você observa bem pela sua fala você se conhecia, né? Então, como você se conhecia, não tinha aquela cobrança bem rígida e você estudava no seu ritmo, né? Aí você sim. fala, tá desorganizado. Não, mas era seu ritmo, aquele ritmo que você se adaptava e dava o seu melhor. Então, você produzia, de certa forma, naquele horário que você tinha disponível, né? Esse que é o grande mote aí, né? Para quem quer o concurso da X Trabalho e para quem trabalha junto, né? Que você falou, é complicado, não é fácil. Quem tem família também, quem tem filho, você conjugar as duas coisas aí, tanto o trabalho com a vida de estudos para quem sabe passar no concurso público, né? E é esse Sim. perfil que eu vejo que está tendo mais assim, aprovação nessas provas, né? E é isso, é bem legal aí o seu depoimento. Você É, praticamente respondeu todas as perguntas aqui, é, viu, André? Tinha é. várias perguntas, mas você foi catalogando. Pode falar Não, aí. e até explicar, eu às vezes até evito. Eu já tive até alguém, teve um colega uma vez falou, pô, você passou assim rápido, você tinha que divulgar isso, porque aí você faz propaganda, né? Eu falo, eu acho meio ruim, eu não gosto muito de falar, porque eu acho que às Sim, vezes desestimula, né? A pessoa fala, pô, eu não tenho, eu não vou conseguir fazer porque eu não fiz a faculdade de direito. Eu acho que não é isso, cada um tem uma sim, realidade, sim, né? Então, se, por exemplo, alguém aí não fez a faculdade com aquele empenho ou com aquela garra, não quer dizer nada, né? Porque dá para correr assim, atrás do sim, prejuízo. Talvez seja mais sofrido sim, nesse momento, mas dá para ir sim, atrás, né? sim. E não é só quem fez Sim, faculdade, porque tem muita gente que fala, só quem aham, fez USP ou federal ou uma faculdade particular boa é que tem chance. Não é isso. Tem colegas que fizeram faculdades que não são, como é que se fala? De referência aí no renome mercado, e aham, expressão nacional, né? Então, eu acho que é isso, tem que se conhecer e sim. ir atrás. Eu, Especificamente sobre eu rotina, tive, por exemplo, eu tive mais de 20 reprovações. E olha que eu sempre me considerei um cara capacitado, entendeu? Eu sempre me considerei assim, né? Não sempre acreditei no meu método, entendeu? Mas, assim, tinha os dois lados, né? Às vezes eu naufragava com aquele método e ainda acreditava, mas eu tinha que ver o que eu estava errando. Às vezes eu ficava é, teimoso, errando muito ali em coisa que estava na minha cara, bem óbvia, né? Que eu tinha que mudar a dinâmica do meu estudo e eu não alterava, né?
E eu acho que o se conhecer é o grande Sim, lance, até na análise do que você está fazendo de errado, né? E é difícil, a gente às vezes não enxerga o que a gente está fazendo de errado. Mas eu tenho uma amiga que é juíza também, ela estava na 15ª, agora está na segunda, e eu lembro que ela já tinha reprovado, né? Eu passei na época e tal, ela continuou servidora fazendo prova, e ela passava na primeira e ela reprovava na discursiva. Toda vez ela reprovava na discursiva. Aí ela chegou até a fazer curso comigo, né? Eu já estava dando aula e ela veio fazer curso comigo. Aí eu falei, meu, sabe o que acontece? Você conhece tanto que você está sendo prolixa, você dá muita volta e não dá o básico. Entrega o básico para o examinador, que é isso que você foge do precisa. ponto, né? Foge do tema proposto da Faz o questão. bolo, não preocupa só com ficar pondo cereja no bolo inteiro. Faz o bolo, entrega o bolo, né? E aí ela passou depois de um tempo. Porque ela também, depois dessa dica, ela começou a enxergar onde ela estava tendo dificuldade, né? Tem gente que às vezes está indo mal na primeira fase. Eu acho que a gente tem que ter estratégia. Hoje, se eu fosse hoje concurseiro, minha cabeça é outra, né? Eu já tenho 37 anos, tenho 10 anos de carreira, já sou professor. Então, a gente já pensa de outro modo, já enxerga os problemas de outro modo. Fica uma dica interessante, tem estratégia. Eu conheço tanta gente que vai estudar para concurso e não se dá o trabalho de ler o edital com calma, de saber o Sim. que cai. Você tem que saber o que cai e estudar o que cai, né? As matérias, geralmente, pelo menos na magistratura, na MPT ainda tem alguma mudança ali, acho que de peso, mas tem o mesmo peso. Então, você já fez uma prova, já fez alguma prova para treinar? Pega uma prova na magistratura e faz inteira. Pô, onde você vai mal? Eu vou mal nessas matérias. Pô, então estuda essas matérias que você tem dificuldade, né? É uma tendência do candidato estudar só Aquele que direito do gosta, né? trabalho, porque é aquilo Sim. que ele gosta. Só que onde você vai ganhar a prova não é no direito do trabalho, é no administrativo, é no penal, né? São nessas que é onde o pessoal vai mal e tem pouca questão, é matéria desse tamanho e letra de lei. Sim. Então, tem que ter consciência do que está fazendo. É um jogo, é um estudo diferente, como você falou no começo, é um estudo diferente do acadêmico, né? É um estudo realmente de muita memorização, não tem jeito. Então, fica aí como mais uma dica aí para quem está acompanhando. E até vou Um aproveitar, eu vi abraço que para o Bento aí, o Bento Herculano está na live aí. Um abraço para você, Bento. boa noite, Bento. E assim, passou muito rápido, viu? A conversa com você. Então Vai a rápido, prova né? foi, porque já estava batendo 50 minutos aqui. Então é prova que o papo tá muito bom, entendeu? E eu tô Eu vou pode aproveitar ficar à só para vontade. responder aqui a Deise Evangelista, né? Falou que teve várias reprovações na primeira fase e do MPT, que destino seguir para uma segunda fase. Me sinto muito despreparada. Deise, eu acho que se você teve um universo de reprovações aí na primeira fase, acho que o ponto de partida é identificar na primeira fase onde está a sua dificuldade. Então, pega essas provas pretéritas, analisa estatisticamente quais são os temas que você está tendo dificuldade, que você não está se saindo bem, e intensifica o estudo dessas matérias, né? E o treino de questão objetiva. Não tem jeito. Para chegar na segunda, tem que passar na primeira, tá? Especificamente para a segunda fase, eu acho que uma dica interessante além de fazer algum curso direcionado a isso, porque cursos de segunda fase já tem, vamos dizer, a manha do que cobra, do que perguntar e tudo mais, e aí, obviamente, eu vou convidá-la para conhecer lá o curso da Promage. A gente tem o curso de discursivas, que é em rodada semanal, 2 questões por semana, material de apoio, correção individualizada, videoaula dando dicas de como fazer, videoaulas curtinhas para dar dicas do que fazer, como abordar. Mas além de curso, eu acho que você pode... você passou, beleza, agora que eu vi dele, você passou várias aprovações, aprova na segunda. Então, eu acho que você tem que, além de fazer algum curso direcionado para discursiva, como eu mencionei, convido para participar com a gente,
ficar atenta, claro, em jurisprudência, né? O que cai, porque o que costuma cair são os temas palpitantes do momento. E, como se fala, os temas relevantes, os temas do momento. O que cai é tema do momento, é tema polêmico. O arroz com feijão geralmente não cai na discursiva. Até cai, mas se cai é num nível difícil. Mas geralmente tem muita coisa do dia a dia, do momento. E para a discursiva, e isso vale para a sentença, tá? Não adianta só ler, ou ouvir, ou estudar, ou ver videoaula. Tem que escrever. Tanto para a discursiva quanto para a peça prática. Se você não treina à mão, como é no cenário real de prova, esquece, não adianta. Sim. Você tem que formar a prática da escrita e treinar mesmo. É o único jeito. Então, Daisy, com certeza vai treinar a fazer à mão a resposta para descobrir onde está o problema. Tá? O André, aproveitando aqui, queria te agradecer mais uma vez aí pela disponibilidade. Imagina. E a gente está conversando ainda em umas futuras parcerias aí, quem sabe de livro. Né? Sim, vamos ver se a gente conversou no ano passado, uma ideia. No ano passado ou no retrasado? Retrasado, Mas eu quero retomar com você. Você é uma pessoa que está bem arrojada, que está bem à frente no tempo aí em relação a concurso público. Eu recomendo de olhos fechados, viu? E para aproveitar que está sendo bem recorrente, já que não vai dar tempo de conversar a respeito das suas audiências, de você como juiz, mas a gente pode ver isso numa outra live. Eu queria ver com você se você tem alguma mensagem, né? Uma mensagem até rápida, a gente está quase batendo 1 hora, tem uns 6 minutos, de motivação, né? A gente está num período aí, digamos, de entre-safra, né? Que é após o primeiro concurso nacional, sem perspectiva de um segundo concurso nacional, não se sabe ao certo se terá concurso regional, né? E o pessoal, ainda mais com essa pandemia da Covid-19, a gente fica sem perspectiva, né? Para onde canalizar os estudos? Será que eu devo migrar de carreira? Será que não? Será que eu devo juntar esse estudo com outro estudo para outra carreira? Aí eu queria saber a sua opinião e também para puxar esse pessoal que gosta muito da área trabalhista e que se sente vocacionado para não desistir, né? Até porque a gente está passando por um protagonismo da Justiça do Trabalho atualmente, né? Que a maioria das questões hoje, principalmente em relação à pandemia, dizem respeito a questões trabalhistas, né? E você está com a palavra aí, quero agradecer mais uma vez aí. Quem sabe a gente faz mais outras lives, mas Sim. Vamos fazer aquela parceria assim de um livro. Eu tô animado. Quando dá o start aqui, eu já te falo, tá bom? Já teve até alguém pedindo aqui uma live sobre a experiência como juiz e outra colega para quem reprovou no MPT e quer voltar para margens. Olha, até para a última pergunta aí, considerando essa questão do voltar para margens, e já tem a ver com o que você falou, uma mensagem final. Eu acho o seguinte, isso foi a primeira coisa que eu falei, né? Quando eu falei um pouquinho sobre a minha trajetória, pensar a longo prazo, né? A gente vive hoje, especialmente as gerações mais jovens, né, que estão entrando nesse universo concurso, de uma certa ansiedade, né, uma pressa para as coisas acontecerem, né? Claro, vamos falar, né? É fácil falar, né? Você já passou, tá aí, né? Já tomou posse, aí é fácil falar. Claro, estou falando num cenário de quem já tomou posse, mas eu acho que a gente tem que pensar que é um projeto de longo prazo, não se passa necessariamente no primeiro concurso, você tem que estar apto para passar. E para o pessoal às vezes falar, não, vou desistir, vou mudar de área, né? E muita gente que fez curso presencial comigo, quando a gente podia fazer presencial, eu falava o seguinte, para você chegar no seu nível de conhecimento hoje, quanto tempo você vai demorar para chegar nesse nível em condições de disputar uma magistratura estadual ou um procurador estadual? 4 anos? 3 anos? Então, assim, qualquer decisão que se tome, ela vai ser de longo prazo, né? Não tem jeito.
Até uma migração diária, eu costumo dizer que ela gera outros problemas. Né? Você fala, vou para estadual. Tá bom, mas estadual não tem permuta. Se você passar em Alagoas, você vai ficar em Alagoas. Se você passar no Rio Grande do Sul, você vai ficar no Rio Grande do Sul. E ponto. Né? Então, em todas as áreas vão ter dificuldades. E em todas é de longo prazo, porque você está disputando uma carreira carreira final, né? Carreira fim, não é concurso ponte, né? Sei lá, técnico, analista, muita gente usa de trampolim, usa de ponte, né? Foi o meu caso. Então, pensem que é um estudo de longo prazo, que você tem que se planejar a longo prazo e manter a constância, porque não é porquê, e essa é a dificuldade hoje. Muita gente fala, como é longo prazo, faz de qualquer jeito, não estuda, não mantém a constância. Tem que manter a constância. E aí eu dou a minha dica, a minha opinião. Faça com vagar, com constância, pensando a longo prazo, mas sem se cobrar em demasia e sem tornar isso insuportável. Porque para ser a longo prazo, tem que ser suportável, tem que ser agradável. Se torna um martírio, minha vida virou um inferno, aí não vai funcionar. Aí não vai funcionar, né? Eu tenho uma filosofia um pouco diferente de alguns colegas, que é pela dor. Eu acho que pode ser um pouco pelo amor, um pouco menos pela dor as coisas. Vai ser difícil, mas você não precisa também tornar num martírio, né? Enfim, eu acho que essa aí... E tenham fé e confiança, que eu acho que, como você bem disse, Waxson, a gente está num momento de protagonismo, né? Acho que o trabalho, mais do que nunca, mostrando a sua relevância para a sociedade, né? A Justiça do Trabalho mostrando a relevância para a sociedade e os trabalhadores por aplicativo, eu tenho dito isso sempre, mostrando como é importante uma regulamentação da carreira deles, né? Da profissão, porque também passam por maus bocados. Enfim. E aproveitando para te agradecer finalmente, Waxson, mais uma vez, e eu vou deixar aqui o cupom que eu já mencionei no começo. Entrem lá no site da Promages, Fique em Casa, do jeito que eu coloquei, tudo maiúsculo, tá? Tem desconto nos cursos. Aproveitem, porque o cupom também só vale até amanhã, se não me engano, tá bom? Diretamente no site, né? Diretamente da no Promages, site, né? na hora da compra, a pessoa consegue inserir lá no finalzinho da compra. Tá ótimo, André. Obrigado pelo bate-papo aí. Eu quero te parabenizar mais uma vez aí por essa pessoa incrível que você é e por esse curso, essa proposta bem inovadora, ainda que permanece inovadora, apesar de 10 anos aí de experiência. Sim. Do Promages, viu? E a gente vai estreitar essa relação um pouco mais para frente para a gente viabilizar esse projeto de livro, sim, viu? Eu vou deixar aqui, essa live vai ficar gravada, estou apanhando um pouquinho no Instagram, mas ela vai ficar gravada no IGTV e vai estar disponível tanto no blog quanto no canal do YouTube, tá bom? E Valeu. É isso aí. Quero te desejar uma boa noite aí, mandar um abraço para a esposa e tamo junto. Valeu, um abraço aí para todos também. Valeu, pessoal que assistiu. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.